Tenho 83 anos e estou sentada aqui com a lâmpada abaixada de propósito. Quero o quarto em penumbra porque não quero me sentir como se eu estivesse em exibição esta noite. Quero que você me veja do jeito que a minha vida realmente se sente às vezes, quieta, contida e privada. E eu preciso te contar algo de que não me orgulho. Há uma pequena câmera que meu filho David tentou colocar na minha casa uma vez. Não para espionar, ele disse, para tranquilidade. Essa é a frase que eles usam quando estão prestes a tirar algo de você. Tranquilidade, segurança, só sendo cuidadosos. Todas essas palavras suaves que soam como amor, até você perceber que são correntes. Eu a desliguei da tomada. Eu não discuti. Eu não debati. Eu segui o cabo até a parede e eu o puxei como se eu estivesse desligando uma mentira. E olha, eu não estou te contando isso porque eu quero que você odeie seus filhos. Eu amo meus filhos. Eu criei 5 deles. Eu ainda os amo. Mas eu vou te dizer a verdade com calma autoridade. No momento em que seus filhos começam a te administrar, você está em perigo de perder sua vida sem nunca sair da sua cadeira. Eu preciso que você entenda algo antes de eu continuar. Eu não estou falando de um filho te ajudar com as compras ou te levar a uma consulta quando você precisa. Eu estou falando de algo mais escorregadio. Eu estou falando de quando ajuda vira controle, quando segurança vira vigilância, quando você para de ser uma mãe e começa a ser um projeto. Há 5 coisas que eu quero te dizer. 5 coisas que eu gostaria de ter sabido antes da minha queda, antes de Meadowbrook, antes de meus filhos tentarem me colocar. E eu estou guardando a mais dolorosa para o final, porque é a que decide se você mantém sua dignidade ou você lentamente a entrega. A primeira coisa é esta: seus filhos podem te amar e ainda assim te reduzir. Deixe-me explicar. David não é um vilão. Linda não é cruel. Sarah não é sem coração. Emma não é fria. Michael não é indiferente. Eles são adultos ocupados com empregos e cônjuges, e estresse e medo. E o medo faz as pessoas fazerem coisas estranhas. Depois que Vincent morreu, todo mundo olhava para mim como se eu fosse feita de vidro. 46 anos de casamento, e então ele se foi, e de repente as pessoas começaram a falar comigo naquela voz lenta e cuidadosa. A que você usa com uma criança pequena ou um cachorro arisco. Mãe, você está comendo? Mãe, você tomou seus remédios? Mãe, não dirija à noite. Mãe, talvez você não devesse ficar sozinha. No começo, eu dizia a mim mesma que era amor. E parte era. Mas preste atenção a este detalhe, porque ele vai importar mais tarde. As perguntas não eram realmente perguntas. Eram lembretes de que eles estavam observando. E quanto mais eles observavam, mais eu comecei a encenar bem-estar. Eu diria: "Ah, eu estou bem", quando eu não estava. Eu fingiria que eu não estava cansada. Eu minimizaria dores. Eu riria de tontura, porque eu sabia que se eu admitisse fraqueza, eles tirariam alguma coisa. E o que eu não entendia naquela época era que esconder sua vulnerabilidade não protege sua independência.
Isso só adia a briga até que as apostas sejam piores. A segunda coisa é esta: o menor incidente pode virar a desculpa. Eu não perdi o controle da minha vida por causa de um derrame ou algum colapso dramático. Eu o perdi, quase, por causa de uma queda estúpida. Você conhece minha história. Eu te contei pedaços dela, mas eu quero que você a ouça do jeito que realmente aconteceu. Eu estava na minha sala de estar. Eu virei rápido demais. Meu pé pegou na borda de um tapete. Eu caí com força. Eu tentei me levantar e meu ombro gritou. Eu tentei rolar e meu quadril não cooperou. Meu telefone estava na mesa de canto, perto o suficiente para ver, longe demais para alcançar. Então as horas começaram. Eu fiquei ali por 11 horas. Eu me urinei, eu fiquei com frio, depois quente, depois dormente. Eu ouvi o zumbido da geladeira como se fosse o único outro ser vivo na casa. Em um momento, meu telefone tocou e eu conseguia ouvi-lo, e então ele parou. E eu me lembro de pensar: é isso, eles vão assumir que eu estou bem e continuar vivendo. Eu estava envergonhada, eu estava com medo, eu me senti como um fardo. Quando Emma me encontrou, ela chorou tanto que não conseguia falar direito. Ela ficava dizendo: Mãe, por que você não ligou? E eu queria gritar: eu não conseguia. E foi aí que tudo desmoronou. Meus filhos não apenas reagiram à minha queda, eles reagiram ao próprio terror deles. Eles se reuniram ao meu redor como uma reunião de diretoria. David disse: Isso não pode acontecer de novo. Linda disse: Não é seguro. Sarah diz: Por favor, mãe, nós precisamos de um plano. Michael ficou quieto, mas ele parecia como se tivesse engolido vidro. E olha, eu os entendi. Eu entendi. Mas eu também entendi outra coisa naquele momento. Eles não estavam perguntando o que eu queria. Eles estavam se preparando para decidir. É assim que começa. Não com crueldade, com um incidente, com uma história que eles podem contar a si mesmos sobre por que eles são forçados a assumir. A terceira coisa é esta: a ajuda moderna muitas vezes vem com monitoramento. Você não está pronto para o que vem a seguir, mas eu vou dizer mesmo assim. Depois da minha queda, David queria transformar minha casa em uma casa inteligente. Sensores de movimento, câmaras, luzes automatizadas, alertas, tudo. Ele disse: Mãe, isto é tranquilidade. Eu disse: Tranquilidade para quem? Ele riu como se eu estivesse brincando. Ele disse: Para todos nós. Esse era o problema. Todos nós incluía todo mundo, exceto eu. Deixe-me explicar como a vigilância se sente quando é você quem está sendo observado. Parece que você não pode mais ser um ser humano em particular. Parece que suas idas ao banheiro viram dados. Seu sono vira um relatório. Sua inquietação vira um sintoma. Seus hábitos normais estranhos, andar de um lado para o outro quando você não consegue dormir, levantar cedo, ficar acordada até tarde, começam a ser tratados como falhas. Eu me lembro de um dia David me dizer: Mãe, o dispositivo diz que você não se moveu muito ontem. O dispositivo. Ele não me perguntou como eu me sentia. Ele não perguntou se eu estava dolorida. Ele não perguntou se eu tinha tido uma noite difícil. Ele mencionou um dispositivo. E o que eu não entendia naquela época era que, uma vez que você aceita ser monitorado, você começa a se comportar como alguém que precisa de monitoramento. Você começa a pedir permissão para viver.